Bom, pessoal, só dando continuidade às ferramentas para a consultoria financeira, nós já vimos análise SWOT, né? Já vimos também o gráfico radar. Na última aula nós vimos a matriz BCG. Hoje nós vamos falar sobre controle de fluxo de caixa. E a gente vai entender muito bem esses conceitos, o quão é importante vocês entenderem esses conceitos. E também, de uma certa forma, como olhar o fluxo de caixa das empresas, muitas vezes sem ter o próprio fluxo de caixa na mão, apenas tendo as demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis também nos proporcionam uma análise de fluxo de caixa, que a gente chama de análise de fluxo de caixa pelo método indireto, tá? Alguém já ouviu falar sobre fluxo de caixa, sobre as metodologias de fluxo de caixa? Sim ou não? Um de cada vez aí, pessoal, não precisa todo mundo falar junto. Só na prática, professor. Só na prática, Giovana. Então aqui a gente vai mostrar uma forma bem lúdica de como a gente enxerga o fluxo de caixa das duas maneiras, né? Não somente olhar a empresa, quando a empresa apresenta o fluxo de caixa dela, mas também como a gente consegue produzir esse fluxo de caixa através do método indireto. É óbvio que para produzir através do método indireto, eu teria que ter pelo menos duas demonstrações financeiras completas, então ativo, passivo e DRE, e mais também a mutação do patrimônio. Então, o que mudou no patrimônio líquido? Então, tem uma demonstração financeira chamada demonstração da mutação do patrimônio líquido. Geralmente, a única conta que se movimenta no patrimônio líquido, principalmente nas pequenas e médias empresas, é aquela conta chamada de lucros e prejuízos acumulados, que geralmente, quando chega no final do período, ela é incorporada ou distribuída aos sócios ou incorporada a uma reserva, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver as formas de apuração de resultado do fluxo de caixa, o que é fluxo de caixa, as principais transações que afetam o fluxo de caixa, a demonstração de fluxo de caixa pelo método direto e indireto, as diferenciações entre elas, vocês vão conseguir enxergar, inclusive as duas situações são idênticas, a gente consegue enxergar tanto pelo método direto como pelo método indireto. E a comparação do fluxo de caixa econômico e o fluxo de caixa financeiro. Aonde que a gente vai enxergar isso, o quão isso é importante. Então, eu digo para vocês que empresas que apresentam resultados contábeis favoráveis, ou então pequenos prejuízos, até que sobrevivem, porque tem muitas contas que não têm efeito caixa. Mas tomem cuidado com empresas onde que apresentam resultado de caixa negativo. Essas empresas estão fadadas a entrarem em falência. Então, vamos entender aí, primeiro, essas formas de apuração do nosso resultado. Qual desses regimes é usado na contabilidade? O regime de competência ou o regime de caixa? Competência? Competência. Por que a diferenciação e por que é muito importante entender os dois eventos? Então, vamos primeiro para o último aqui, que é o regime de caixa, que a gente chama de evento financeiro propriamente dito. Então, são contabilizados apenas, se eu fosse usar, né, esse regime, que é o incorreto para a contabilidade, eu vou colocar aqui somente aqueles que afetaram o caixa. Então, se eu tive, por exemplo, vendas a prazo mexe com o caixa? Vendas a prazo. Mestre. Oi? Não, eu Quando falei eu que era faço. trimestre, daí eu fiquei pensando e falei, não. Não, mexe com caixa. Compras a prazo, mexe com caixa? Também não. Também não. Então, se eu contabilizasse apenas esses eventos aqui, eu não teria a amplitude do total de operações da empresa, tá? Eu teria apenas o que a gente chama de apuração pelo regime de caixa. O que é usado na contabilidade é o regime de competência, onde que ele mostra todo o evento econômico, né, valores contabilizados conforme ocorrem o faturador. Então, eu fiz uma venda, não importa se ela foi a prazo ou à vista, eu contabilizo.
Claro que eu tenho que lembrar que existe internamente parte desse valor da venda, aquela que foi à vista, é justamente aquela que vai afetar o caixa. A outra vai afetar a parte econômica, mas eu tenho em mãos um direito de crédito, né? Ou uma duplicata, ou um cheque. Mas essa receita existe. Então, olha lá, a receita é contabilizada quando for gerada, independente do seu recebimento financeiro. Mesma coisa acontecendo com a despesa. Ela é contabilizada quando for consumida, independente do seu pagamento. Então, se eu faço compra com fornecedores a prazo, isso não afeta meu caixa. Só vai afetar o meu caixa quando eu fizer a venda, né? E essa venda implicar em mexer meus custos. Então, é muito importante que vocês entendam esses dois conceitos, porque isso aqui é um divisor de águas quando nós estamos falando em apuração de resultado pelo método contábil, sempre vai ser competência. Então, não acreditem em empresas que apuram pelo regime de caixa. Está totalmente equivocado. Por que equivocado? Porque no regime de caixa também não são contabilizados itens que não são caixas efetivos, e só são feitos, por exemplo, os seus efetivos pagamentos só no final do ano ou quando acontecer o fato que sensibiliza a caixa. A gente já viu nas nossas aulas passadas, nós falamos em provisões, lembram? Provisões é o exemplo. Provisão de 13º, provisão de férias, todos esses exemplos eu tenho que necessariamente reconhecer na minha contabilidade que eu devo para aquela pessoa. Mas esse fato gerador, ele mexe com o meu caixa? Sim ou não? No momento do fato gerador, não. Mas em algum momento vai gerar isso aí. Único que no regime de competência é contabilizado e nunca vai afetar o caixa, sabe qual é a despesa, o custo? Alguém sabe? Qual é a única despesa ou custo, pode ser custo também, que não afeta o resultado, mas tem que ser contabilizada na demonstração de resultado? Depreciação, exaustão e amortização, tá? Por quê? Porque esses itens, né, eles, principalmente propriamente a depreciação, porque os outros têm formas de apuração diferenciadas, né? Principalmente no caso da amortização, ela vai afetar mais em um período mais longo. No caso da depreciação, eu não pago depreciação para ninguém. A depreciação é o reconhecimento da perda do bem por uso excessivo, por obsolescência, né? Então, esses são os fatores pelo o desgaste, são pelo qual que eu considero, mas eu considero um percentual em relação ao bem. Isso aí considerando a vida útil, ainda eu posso, a gente vai ver até na aula de amanhã, que tem até um valor lá que eu posso considerar que é o valor de venda. Mas a depreciação propriamente dita, ela tem que ser reconhecida contabilmente, mas ela não tem efeito financeiro, não tem efeito caixa. Essa é uma informação muito importante para quando a gente for montar o fluxo de caixa pelo método indireto. Né? Pelo método direto, vocês vão perceber que isso é bem claro. Isso é claro para vocês? Ou ficou alguma dúvida em relação a isso? Talvez, se a gente mostrar isso no fluxo de caixa, fique mais interessante. Então, aqui, ó, vamos dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui de uma empresa de produções culturais. Coitadinha dessas empresas culturais, né? Isso aqui é antes da pandemia, né? Porque se fosse depois da pandemia, o prejuízo ali seria pior. Então, essas CDE, Produções Culturais, ela é especializada em montagem de exposições, tem um total de faturamento de 10 milhões em receita, né, na realização de projetos no período. Seus clientes têm uma política de pagamento dos contratos da seguinte forma:
20% na assinatura, 40% no meio do pagamento e 40% após 30 dias da entrega. Quando é que eu vou contabilizar os 10 milhões? Na hora de firmar o contrato. Concorda? Sim. Sim. É? Então, por conta disso, dos 10 milhões, apenas 60% desse total foi recebido. Aqui já mais uma situação. Dos 10 milhões, no período, 60% foi recebido. Por outro lado, esperava-se gastar 9 milhões do total, né? Gastar 9 milhões, mas foi gasto 7, que já foram pagos. E eu pergunto, quanto de resultado a empresa gerou e quanto de caixa ela gerou? Percebam que os números são totalmente diferentes, muito por conta do que a gente acabou de explicar. Então, se eu levar em consideração a contabilidade, eu vou olhar para a DRE da empresa e dizer assim, olha, o que está aqui, né, é que a receita dela é 10 milhões, o que tinha de custos é 9 e o projeto final ficou um lucro de 1 milhão. Entretanto, em funções de contrato, ela recebeu apenas 6, teve de despesas, não 9, mas 7, e o resultado foi um prejuízo. Tomar cuidado que muitas das empresas, elas têm esse problema. Pensem agora, pós-pandemia, se considerado aí uma empresa que atua justamente nesse ramo. Isso também a gente consegue identificar nos balanços. Eu consigo montar isso aqui nos balanços de uma forma, inclusive, bem mais ampla. A gente vai trabalhar isso hoje. Tá? O fluxo de caixa, ele é um instrumento de gestão que auxilia na visualização e na compreensão de todas as movimentações financeiras. Como o próprio nome diz, né? Tudo que aconteceu no meu caixa eu tenho que identificar. É fácil, é só pedir para a empresa e ela me diz todas as entradas e saídas da empresa. Perfeito. E ainda separa, ó, isso aqui está ligado no giro da empresa, que é pagar fornecedor, pagar estoque, né, financiar clientes, isso que está no giro. Mas eu também tive que pagar, por exemplo, dividendos ou distribuição de resultados. Eu tive que pagar um financiamento de longo prazo, então isso vai ser considerado também, tá? Em resumo, ter dinheiro para pagar as contas. O fluxo de caixa vai me dar um saldo, né? Se naquele dia eu tenho dinheiro para pagar. Não adianta nada, né? Eu fazer igual a empresa ali, ter 10 milhões a receber, mas está registrado no meu balanço e a empresa está inadimplente comigo. Mas já está contabilizado no faturamento? Sim, mas eu estou com um direito de crédito, um cheque sem fundo ou uma duplicata que não foi paga. Então, é muito importante, na hora que você fizer as suas vendas a prazo, você ter essa sensibilidade de fazer esse casamento também de custos e despesas para que você não tenha fluxos de caixas negativos no meio do período. Qual que é a primeira coisa que eu faço quando, no dia, embora eu tenha um monte de dinheiro a receber, meu fluxo de caixa está negativo? O que as empresas fazem? De onde elas tiram o dinheiro? Financeira. Financeira. Não dá tempo de pedir para o sócio. Né? E o sócio também nem está, não é um banco para estar lá. Né? Agora, banco tem um custo. Então, é o custo que a gente chama de custo da conveniência. Cobra por aquilo. E se você estiver entrando no seu limite a todo instante, o custo vai ficar muito salgado ao ponto, muitas vezes, de consumir as suas margens. Né? O que a gente chama de despesa financeira. E muitas vezes eu tenho que estar pagando compromissos, tenho que pagar salário, tenho que estar comprando com meus fornecedores. E se eu não equacionar muito bem essa necessidade de recursos e vender de forma alucinada, dando prazo, mas na hora de me financiar, eu tomando dinheiro emprestado para poder fechar essa conta. No final, eu vou ter problemas. Por quê?
a conta não vai fechar. Eu vou pagar, às vezes, mais caro se eu não conseguir controlar meu caixa de forma correta. E pior ainda, né? Tem muita gente que financia o seu cliente sem nenhum juro. E na hora de captar o recurso, está pagando dinheiro para o banco. Vai dar um desencaixe financeiro, fora as outras taxas que você paga para o banco, né? Para cada operação de crédito tem IOF, a renovação de contrato também se paga mais dinheiro, né? A cada renovação você paga algumas taxas. E chega no final do período, muitas vezes as empresas têm prejuízo e não percebem, muito por conta do desequilíbrio aí no fluxo de caixa. Então, é dirigindo o futuro e não o passado. É muito importante você estar equilibrando esses itens. Renegociar com fornecedores é interessante? Aí está um ponto-chave. Se eu estou dando prazo para os meus clientes e não estou cobrando nada, qual que é o mais saudável você fazer na hora de comprar com meus fornecedores? A mesma coisa. Negociar na compra de produtos ou matérias-primas para que ele também não me cobre nada. E daí fica, claro, apenas ou a margem que eu já calculei de resultado. Agora, se eu ficar consumindo esse resultado, com taxas de juros, pode ser que no final do período o meu caixa não vai fechar e ainda vou entrar naquela bola de neve que é entrar numa financeira, tá bom? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo de regime de caixa com competência. Então, a companhia XYZ vendeu em 2001, aí, o 2000X1, 20 mil e só recebeu 12. O restante vai ficar no futuro. Teve como despesa incorrida 16, e pagou até o último dia do ano 10. Então, vejam, o ciclo dessa empresa é maior que um ano. Então, ela já fez dívidas ou pertinho do final do ano, ou fez dívidas ou fez vendas que vão pagar só no outro exercício. Então, no fechar do ano, quanto que ela tinha de receitas? Contabilizadas efetivas, que eu digo efetivas, todas as receitas que tiveram fato gerador naquele ano, 20 mil. Despesa, 16. Lucro contábil, 4. Tá? Só que a informação de fluxo de caixa diz o seguinte, desses 20 mil, recebeu somente 12. E pagou despesas que estavam previstas de 16, pagou 10. Então, efetivamente, o lucro ou sobra do fluxo de caixa não fechou com os 4.005,2. Por isso que muito empresário diz assim para o contador, nossa, mas você me mostra um balanço que está dando um baita de um lucro, mas no meu caixa eu sempre tenho que estar pegando dinheiro com o banco. E onde que está o erro, gente? É justamente na administração desse fluxo de caixa. Porque uma empresa, ela não só gasta com o dia a dia dela, que é pagar funcionário, que é comprar com os seus fornecedores, que é financiar os seus clientes, e muitas vezes manter um caixa, pelo menos, para poder pagar pequenas despesas. E muitas vezes eles utilizam o quê? O banco como uma muleta para poder fechar essa conta. Só que dentro desse custo de conveniência vem uma tal de despesa financeira, que diminui aí a parte de resultado da organização. Os custos de gerenciar esse caixa passam a ser maiores. Tá? Ficou claro para vocês esse exemplo aqui? Todo mundo está me ouvindo? É fundamental, viu? Agora os próximos um pouquinho mais. Tá? Então, a demonstração de fluxo de caixa evidencia a origem das entradas de caixa e aplicações das saídas de caixa em determinado tempo, intervalo de tempo, considerando única e exclusivamente a movimentação do meu disponível. Aqui eu estou considerando caixa mais bancos. Né? Então, geralmente quando a gente fala em contabilidade, a gente usa o termo caixa. Mas quando eu estou falando em caixa, leiam disponível, que envolve também a conta corrente bancos, né? Que é um dinheiro guardado lá na instituição financeira.
O grande objetivo do fluxo de caixa é preservar a liquidez imediata. Então, a gente viu muito em pandemias, inclusive até no exemplo que a gente viu da Magazine Luiza. A Magazine Luiza teve problema de fluxo de caixa? Não. Por que a Magazine não teve problema de fluxo de caixa? Nós identificamos na análise SWOT como ponto favorável, né? Ela teve uma antecipação, vendeu parte da empresa, se não me engano, 10%, através aí de um lançamento de ações. Então, o ingresso de recursos, muitas vezes todo mundo pensa assim, o que alimenta o caixa é somente o dinheiro das vendas? Não é. Vamos lembrar? Uma empresa tem receitas operacionais e receitas não operacionais. Para questões de fluxo de caixa, a gente considera um diferencial aí. Eu diria receitas cíclicas e receitas não cíclicas. Receitas cíclicas, que são aquele dia a dia da empresa, que é o faturamento. No caso de um comércio, estou vendendo o que eu comprei, faturamento. A não cíclica é alguma receita que eu ganho, mas não está ligado com a minha atividade e não acontece sempre. Por isso até que a gente chama de não cíclica. Por exemplo, eu sou um supermercado, até já citei esse exemplo, eu vendo os produtos, mas também eu tenho uma receita que entra no meu caixa do aluguel de um ponto comercial ali dentro, né? Eu tenho lá o chaveiro, eu tenho a lanchonete, eu tenho outros lojinhas dentro de um supermercado que me dão uma receita que a gente chama de não operacional. Afeta o caixa? Sim. Mas tem outras coisas que afetam o caixa? O sócio entrando dinheiro. É uma receita, né? Isso é uma receita que a gente também chama de não cíclica. Por que não cíclica? O sócio não tem que ficar todo instante injetando recursos, porque parte do princípio que a minha empresa tem que se autofinanciar. Necessariamente a empresa tem que gerar recursos e ela, com esses recursos, vai ter que se sustentar. Por isso que é muito importante, no caso do fluxo de caixa, o dono da empresa ter prolabore e não ficar todo instante tirando o quanto que deu de lucro, vai lá e rapa todo o valor. Não faça isso que isso quebra a empresa, né? Então, o fluxo de caixa é importante para a gente entender aqui o que a gente chama de liquidez imediata. Manutenção para manter a empresa, né? Explica as diferenças entre resultado do exercício e o saldo de caixa, que a gente acabou de ver. Então, resultado do exercício leva em consideração o princípio da competência, considera-se valores que tiveram fato gerador econômico, mas não financeiro. Enquanto saldo de caixa, não, só leva em consideração fatores financeiros. E eu planejar esse fluxo de caixa e projetar o que eles chamam de cash flow é um fator crítico nas empresas. Eu diria que o maior de todos. Eu já orientei muitos TCCs, talvez mais de 70. Grande parte deles é justamente implantação de fluxo de caixa em pequena e média empresa. Por quê? O pequeno empresário não entende esse conceito. E detalhe, nem tem fluxo de caixa, muito menos balanço. Vai saindo e comprando e seja o que Deus quiser. As coisas não funcionam dessa forma. Então, é muito importante. Mas eu também tenho que ter... Então, para que serve o regime de competência? Bom, você vai no regime de competência, que é o que a contabilidade faz, te mostra o poder que a tua empresa tem em justamente gerar caixa. Não posso jogar para fora, por exemplo, mostrar, quando eu quero fazer um financiamento, qual que é o poder dessa empresa em fazer vendas a prazo? Isso não aparece no fluxo de caixa pelo método direto, que só vai poder aparecer à vista, né? Então, o planejamento desse fluxo de caixa é algo crítico nas empresas. Isso é muito importante em mostrar para eles como é que funciona.
sem um caixa adequado, independente do nível de lucro, a empresa poderá tornar-se inadimplente ou até falir. Então, uma empresa sobrevive a prejuízos contábeis pequenos, mas não sobrevive a fluxos de caixas negativos consecutivos, tá bom? E ela vale mais, a empresa vale a sua capacidade de gerar esses caixas, tá bom? Vamos também, eu acho que é muito importante aqui, alguns conceitos têm que ficar muito claro. Quando nós estamos falando em caixa, nós estamos falando aqui caixa em espécie, dinheiro, né? O dinheiro que está no banco, dinheiro no banco, então, conta corrente banco, e também aqueles investimentos de liquidez imediata, curtíssimo prazo. Então, eu tenho lá um fundo de investimento que eu posso sacar a qualquer momento, ele é considerado aqui para fluxo de caixa, como um caixa no geral, né? O fluxo de caixa, ele explica porque o caixa de uma empresa mudou durante um período contábil. Eu consigo, quando olho para um fluxo de caixa, principalmente pelo método, tanto como direto ou indireto, o que afetou o fluxo de caixa que fez com que a empresa tivesse que buscar recursos com bancos. Muitas vezes é não ter habilidade de negociar com fornecedores, outras vezes é saída de sócio e eles tiveram que bancar. Então, saiu o dinheiro do PL, tirou o dinheiro do caixa. Isso saiu do giro da empresa. Então, quem que banca? A empresa. Outras vezes é investimentos mal planejados contra entradas de receitas que não são efetivas ainda. Então, eu tenho um investimento que eu tenho que pagar à vista, enquanto que eu não tenho caixa que suporte isso. Muitas vezes aí eu tenho que buscar recursos com o banco. E ele explica como foi afetado nessas atividades, né? Então, quando está falando do fluxo de caixa pelo método indireto, eles falam que tem lá dentro do método indireto por financiamento, por investimento e dentro operacional. A parte operacional é o dia a dia da empresa. Então, o que são considerados itens do dia a dia da empresa? Estoques, compra ou aquisição de estoques. Do outro lado, eu tenho financiamento junto, o fornecedor que me financiou. Dentro do ativo, eu tenho quanto que eu financiei para os meus clientes. Isso eu tenho que administrar. O equilíbrio disso me ajuda a manter uma saúde de caixa adequada, tá? A decisão de você investir ou não depende muito dessa geração de caixa. Então, tem muita empresa que faz os seus projetos levando em consideração na efetiva entrada de recursos no futuro de alguns itens. Mas, no meio do caminho, acontecem uma pandemia, por exemplo. Muitos projetos foram por água abaixo. Quem não tinha caixa, assim, um caixa que suportasse esse momento de pandemia, quebrou. Mas tinha um baita de um patrimônio. Patrimônio não paga a conta. Tem que lembrar disso. Tem uma baita de uma sede, carros. E aí, para converter isso aí? Não é assim também. Tá? Dentro dos propósitos do fluxo de caixa, então, a gente já viu avaliar a liquidez e a flexibilidade financeira, avaliar decisões gerenciais. Aqui, olhando para o fluxo de caixa, eu percebo muito bem se houve uma preocupação em relação ao casamento com fornecedores e liberar crédito para os meus clientes. Claro que em alguns segmentos eu não tenho como, se eu não sou um grande player de mercado, vamos lá, dentro dos mercados eu não sou um Walmart, eu não consigo tanto poder de barganha junto com os meus fornecedores. Mas, em compensação, eu tenho que estar tendo produto no meu estoque para poder vender. Então, eu tenho que avaliar se eu tenho habilidade em negociar com esses fornecedores e é uma decisão gerencial. Determinar a capacidade de pagamento de dividendos. Aqui, leia-se, no caso de uma empresa pequena, é a distribuição, né, de resultado. Dividendos é, no caso, para as SAs. E distribuição de resultado para pequenas empresas. E também empréstimos aos credores. Tá? Eu tenho que tomar muito cuidado também a questão de emprestar para empresas do grupo. Tudo isso tem que ser considerado no meu fluxo de caixa.
Mostrar a relação entre lucro líquido e caixa, a gente acabou de ver. É muito importante entender esse aspecto. Prever, ajudar a prever fluxo de caixas futuros. Então, se eu tiver uma administração de fluxo de caixa, que é o correto, não somente olhando para o meu passado, que é muito por conta do que o fluxo de caixa pelo método indireto faz, mas olhando também para o futuro, que é muito o que o fluxo de caixa pelo método direto também faz, ou programas de gerenciamento de fluxo de caixa, eu consigo identificar os dias, os meses, a quinzena, onde que vai cair recursos ou aonde que não vai cair recursos, e também equacionar meus pagamentos. Se por acaso vai cair uma dívida em determinado período e eu tenho que pagar com o fornecedor naquele mesmo período, eu posso negociar com o fornecedor, jogar um pouquinho para frente. Isso evita que eu entre no limite do cheque especial, automaticamente não pago juro. Aqui eu tenho uma habilidade de negociar no futuro e automaticamente deixar meu caixa livre naquela situação, por conta de que se eu entrar, vou ter que pegar recursos para poder pagar outras dívidas também. Quanto que de caixa foi gerado pelas operações normais da empresa? Então, como eu falei para vocês, a questão é, entra dinheiro no meu caixa, mas esse caixa que está entrando, ele entra dinheiro considerado normais, que são cíclicos, a atividade dela, mas também entra dinheiro do sócio, que o sócio colocou, capitalizou mais recursos, entra dinheiro de bancos, que eu fiz empréstimos, entra dinheiro de quem mais? De aluguel, que não é atividade fim da empresa. E também entra dinheiro da atividade fim da empresa. Só que eu tenho que separar isso em caixinhas diferentes. Por quê? O que sustenta a empresa? Então tem muita gente assim, eu sou pessoa física. Eu tenho várias fontes de renda. Mas 90% das minhas fontes de renda dependem do meu salário. Então, se eu perder emprego, eu não vou conseguir pagar minhas contas. O raciocínio é meio parecido quando se fala numa empresa. A empresa, aqui, linha geral, né, fazendo assim, empresas que é onde que tem maior parte do que ela ganha de receita, que entra no seu caixa, são oriundas da atividade fim dela. Professor, eu tenho dificuldade em definir o que é atividade fim da empresa. Vai lá na fichinha do CNPJ. O que a empresa faz para ganhar dinheiro? O que está ligado? Não tem lá. Não está claramente isso. Abre o faturamento da empresa. Veja qual que é a maior parte do faturamento dela. É aquilo ali que sustenta a empresa. Ou o faturamento propriamente dito, o que ela faz? É aquilo aí que sustenta ela. As outras receitas operacionais ajudam no caixa, mas não são cíclicas. Pense, né? Depois da pandemia, aí todo mundo teve que devolver imóveis. Então, aquela receita de aluguel que, sei lá, o supermercado dependia, talvez hoje não tenha mais. Então, aquilo lá era uma receita não operacional. Se ela for pequena, o efeito geral no caixa vai ser baixo. Agora, se for grande, o impacto é complicado. Então, por isso que quando a gente está fazendo análise da empresa, principalmente aqui, fonte de consultoria, se a empresa depende muito dessas receitas não operacionais, vamos rever aí o conceito do que é considerado operacional e não operacional para a organização. Até que ponto depender tanto desse tipo de receita é importante para a empresa? Então, vai aquela lei da concentração, né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Claro, concentração do que ela faz de melhor é importante. Eu estou falando de diversificação, tem diversas formas de diversificação aqui, um conceito amplo. Eu tenho que diversificar meus produtos, meu portfólio, a gente viu até em matriz BCG aí, que eu tenho que rever a todo instante meu portfólio, mas tudo isso faz parte do gerenciamento da empresa. Olhar fluxo de caixa é fundamental. Em que proporção... pulei uma aqui, né? Quanto está sendo gerados normais? Que outras formas a empresa utilizou para levantar caixa? Então, eu já falei, né? Fechei com prejuízo. Precisei buscar recursos. Ou por conta de um fluxo operacional mal definido, não negociei com o fornecedor, tive que buscar mais recursos, comprar mais estoque, o fornecedor me deu prazo, mas eu tinha que atender um cliente.
Onde que eu busquei esse recurso? Foi com bancos ou pedi aporte de capital dos sócios? Então eu tenho que entender muito bem de onde que eu busquei essas fontes. Ou análise do fluxo de caixa me ajuda a mostrar isso aí. E no final, quando sobrou o recurso do caixa, o que eu fiz? Dei tudo para o sócio, paguei banco, ou comprei imobilizado, ou paguei empréstimo. Então eu tenho que entender. O fluxo de caixa vai mostrar isso. Em que proporção os investimentos da empresa estão sendo financiados pelo caixa gerado ou por fontes externas? Qual que é o ideal? O que vocês acham? A empresa se autofinanciar ou a todo instante tem que estar pedindo dinheiro emprestado para terceiros? Estão me ouvindo? Câmbio, pessoal. Até que ponto tem que se financiar? É importante que a empresa se financie? Total importância. Por isso que quando a gente, por que eu peço quando eu falei no início aqui para montar um fluxo de caixa pelo método indireto, a mutação do patrimônio? Então nós vimos em contabilidade que o resultado do período ele vai para dentro do PL e dentro do PL ele é distribuído ou incorporado às reservas. Então se eu tenho uma empresa que a todo instante produz resultado e chega no PL e o sócio coloca no bolso, o sócio está descapitalizando a empresa. Então, aqui ele não está financiando, a empresa não está sendo financiada com recursos próprios. Todo o dinheiro gerado por ela está saindo através do pagamento aí ou distribuição de resultado ou dividendos. Não é bom para a empresa. Tá? Tem situações que são realmente não justificam acumular reservas. Uma vez eu estava analisando uma empresa de advogados, né? Então era uma empresa que tinha vários advogados e ganhava as ações e tinha um lucro em relação a assim, tinha um fluxo de caixa bem certinho. O que eles faziam no final do período? Embolsavam todo aquele recurso. Daí até coloquei isso como ponto negativo na hora que eu fiz a análise do fluxo de caixa, né? Pô, tem bom resultado, mas toda hora estão distribuindo. Daí o gerente da conta me ligou e me convenceu do contrário. Disse aí, Tamara, eu acho que aqui a gente tem que olhar muito bem, porque esse escritório aqui não tem mais onde investir. Ele não tem que comprar imobilizado, ele não sobra dinheiro no caixa dele. Então é por conta, claro, não dá para todo instante estar comprando um computador novo para os advogados que tem lá. A infraestrutura deles já está ótima, então sobra recursos, não tem porque estar capitalizando tanto a empresa. E eles não querem crescer, né? Então eles não querem tornar uma mega empresa de advocacia. Não, o tamanho deles está excelente. Então, poxa, faz sentido manter essa política de distribuição de dividendo, mas sempre, ou de resultado, mas sempre é importante entender por que está acontecendo isso. Então, a empresa está precisando tomar empréstimo para pagar seus dividendos, aqui que é o problema, né? Então, a empresa, por conta do que a gente viu até agora, em relação principalmente a aquele conceito de resultado versus fluxo de caixa, então, resultado, o dono da empresa olha, deu 2 milhões de lucro. Fluxo de caixa deu negativo de 1 milhão. Daí se, poxa, eu quero parte daquele resultado lá. Poxa, mas aquele resultado está dentro de contas a receber ainda. Se ele tirar antecipado e a contas a receber der problema em inadimplência, ele também está descapitalizando a empresa, pior ainda, antes mesmo de receber. Então tem que olhar esse sentido. Então, vamos ver aqui fontes de caixa. Eu já até antecipei para vocês esse conceito, mas é muito importante. Vamos olhar o caixa, o que entra dentro do caixa da empresa, entendendo o caixa como o próprio caixa, dinheiro em espécie. Lá dentro também tem a conta corrente e tem aqueles investimentos de curtíssimo prazo, que são aqueles fundos que têm liquidez praticamente imediata. Inclusive, eles usam até o termo aplicações de liquidez imediata. O que tem lá? O que entra de recursos dentro dessa caixinha aí? Recebimento de vendas ou serviços realizados, dinheiro dos empréstimos, entrada de capital dos sócios, ou até mesmo emissão de novas ações. Se eu vendi um imobilizado, tem uma receita não operacional de venda de ativos. Também. Venda de participação em outras empresas. Agora eu quero que vocês me elenquem aqui o que vocês acham que é
operacional, e o que vocês acham, para fins de fluxo de caixa, né? O que é não operacional? Vamos lá. Recebimento na venda de serviços, de venda ou serviços realizados. O que vocês acham? Isso aqui, para fins de fluxo de caixa, é operacional ou não operacional? Operacional. Novos empréstimos. Novos empréstimos, perfeito. Não operacional. Por que não operacional? Porque essas empresas, né, não são financeiras. Elas não precisam, ou elas não captam ou aplicam recursos. Então, é importante, o grande objetivo delas é se autofinanciar e não precisar de recursos de terceiros. É óbvio que, em determinado momento, vai ter que buscar recursos, porque não vai, muitas vezes nem sempre fecha o caixa. Entrada de capital aí, do sócio até a emissão de novas ações. Operacional ou não operacional? Maurício respondeu, não operacional. Não operacional. Venda de ativo imobilizado. E não operacional também. Também. Venda de participação em outras empresas. Não operacional, mas não vale para todas as empresas, tá? Por quê? Tem uma empresa que o principal objetivo dela é a participação em outras empresas. Já viram falar nas holdings? Sim ou não? Uma holding? Sim. Sim. É uma empresa onde que tem como ativos uma holding que eles chamam não operacional ou estritamente operacional. Vamos lá, uma holding estritamente operacional. Ela tem como ativos investimentos permanentes em empresas ligadas. Como passivo, só o PL. E como resultado, o resultado de equivalência patrimonial, que é o resultado aí da modificação do PL daquelas empresas no que ela está investindo. E quando ela faz uma venda de participação, nesse nosso exemplo, é considerado operacional, porque a atividade dela é a participação em outras empresas. Então, somente aqui, como toda regra tem sua exceção, essa aqui é uma exceção. Mas é a única situação, tá, gente? Aqui nós vimos as principais fontes, as principais saídas. Então, aqui, pagamento de despesas operacionais, salário, fornecedor, propaganda, publicidade. Pagamentos de empréstimos, pagamento de dividendos, compra de ativos e compra de participação. Agora, para fins de caixa, o que é despesa operacional e despesa não operacional? A primeira, pagamento de despesas operacionais, ou até mesmo de custos, né? O que ela é? O próprio nome está dizendo, né? Operacional. Pagamento de empréstimo. Pagamento de empréstimo. Então, como teve lá pagamento de empréstimo operacional, aí não, né? Se eu tenho como receita de empréstimo como não operacional, por que o pagamento do empréstimo é operacional? Então, se eu estou pagando empréstimo, eu estou pagando despesa financeira. Então, aqui é não operacional também para fins de fluxo de caixa. Pagamento de dividendos ou distribuição. Vou pagar dividendos todo dia para o sócio ou somente em determinada época ou distribuição de resultados também é só em determinada época? Também é não operacional. Compra de ativos. Compra de imobilizado. Uma boa pergunta. Operacional ou não operacional para fins de fluxo de caixa? Estão me ouvindo? No caso de compra de ativos, é não operacional. Aqui. Professor, se for para. Oi. Se for para a atividade dela, boa indústria, também. Vamos pensar sempre, Jonathan. Para fins de fluxo de caixa, você sempre tem que analisar se ele é cíclico ou não. Então, o pagamento de despesas operacionais nem tem como discutir, né? É cíclico. Pagamento de empréstimo, eu não pago empréstimo todo mês.
Ou eu não capto recurso todo mês de empréstimo. Nem é o correto para uma empresa saudável, né? Mesma coisa, pagamento de dividendos. Mesma compra de ativo imobilizado. Mesma compra de participação de outras empresas. Exceto no caso daquela que a gente acabou de ver, né? Que é uma holding. Então, se vocês olharem quando olhar para fluxo de caixa, separar esses critérios é muito importante separar no conceito de cíclico e não cíclico. O cíclico acontece no dia a dia da empresa. Isso é operacional para fins de fluxo de caixa. Não cíclico. Só acontece no encerramento do balanço, que é a distribuição de resultado e dividendos. Ou acontece de vez em quando, porque de vez em quando tem que estar trocando imobilizado. Essa separação é não operacional, tá? Para fins de fluxo de caixa. Ficou claro esse conceito para vocês? Para o imobiliário seria operacional. Qual? Carlos Eduardo, me convença. Não, mas eu estou falando aqui, qual item que você está falando aqui? Compra de participação em outras empresas? Tá. Mas daí você não está entendendo o conceito do... O que uma imobiliária faz? Aonde que contabiliza os imóveis de uma imobiliária, Carlos Eduardo? Dentro de estoques ou dentro de imobilizado? Estoques, exatamente. De estoque. Isso. Então, tomem muito cuidado, tá? Porque o fluxo de caixa também, ele tem uma característica interessante. Tudo que aquilo que é de curto prazo, né, tem um grande viés de ser operacional. Toma cuidado, né, que em contabilidade a gente não pode dizer assim, professor, mas eu tenho aqui, ele está vendendo um imobilizado e está aqui no circulante, no ativo circulante, venda de imobilizado a prazo. E o venda de imobilizado a prazo, ou o direito dessa venda, é considerado não operacional. Realmente é um não operacional. Então, só tomar cuidado, porque as exceções em contabilidades, você tem que entender aí qual é a operação que foi feita. Sempre pensem, no caso, tanto de fluxo de caixa, e até mesmo, no geral, a operacionalidade está muito ligado com itens cíclicos e ligado principalmente à atividade fim da empresa. Quando eu falo assim, venda do imobilizado é uma indústria, faz sapato, está vendendo lá uma máquina que faz sola de sapato que já está sucateada. Tá, qual que é a atividade fim dela? Vender máquinas ou vender os sapatos? Vender os sapatos, né? Então, está totalmente fora da atividade dela. Venda de imobilizado é considerado não operacional. E a receita também é considerado não operacional. Tá bom? E se eu tivesse que mostrar uma figura do que é o fluxo de caixa, é mais ou menos isso aí, tá? Aqui já está traduzido alguns itens, empréstimos e patrimônio, venda de ativos e lucro da empresa. Então, veja que aqui tem empréstimos, que é dinheiro tomado com bancos. Quando está patrimônio, é dinheiro tomado com sócios. Mas é não operacional? Sim, o sócio não é aquele cara que está fornecendo recursos a todo instante para a empresa. Mesma coisa, a empresa não é aquela fornecedora de recursos para o sócio. Então, toda essa saída de recursos ou essa entrada de recursos não cíclica para fim de caixa não operacional. Venda de ativo imobilizado, e aqui eu tenho um lucro do caixa, que é realmente o que ele ganhou na atividade dele. Só que assim como tem entrada de recursos, que são as receitas, eu tenho as saídas. Então veja até que dividendos ali tá... Por que ele tem que ser para o primeiro? Porque é justamente isso que alimenta a empresa. Pagamento de dividendos é ruim. Não é ruim, não foi o que o professor falou. Principalmente nas SAs, pagar dividendos mantém o sócio na organização. Tá? Mesma coisa, a própria empresa. Ninguém, tirando as ONGs, ninguém é uma empresa de caridade para ficar lá jogando dinheiro e não tendo retorno. Tem que ter retorno, e o retorno é que alimenta a continuar sendo empresário. Mas também eu tenho uma série de itens aqui que eles dão vazão àqueles recursos, e eu tenho que trabalhar muito bem com isso.
Eu tenho que estar enchendo esse tanque de recursos, mas eu tenho aqui várias saídas, né? Eu vou ter que pagar impostos, eu vou ter que aqui pagar capital, manter meu capital de giro. Capital de giro, quando a gente fala capital de giro, não é empréstimo de capital de giro, tá, gente? Aqui é a relação entre captação e aplicação nas minhas atividades operacionais. Eu tenho que captar bem junto a fornecedores e outros itens operacionais, contra aplicar bem no meu ativo de emprestar para os meus clientes, aplicar em estoque. Tudo isso, esses itens são considerados operacionais. Então, o que eu chamo de despesas de capital, aqui é pagamento de juros. E despesa de capital, pagamento de juros não, minto. Despesa de capital é investimento em imobilizado. Os americanos também usam o termo de CAPEX, né, que é investimento no meu ativo imobilizado. Ah, professor, mas então eu não devo investir no meu imobilizado. Sim, deve investir no seu imobilizado. Tudo isso faz parte também de um orçamento, de um planejamento de troca do meu imobilizado para que a empresa mantenha a continuidade. Por isso da importância da depreciação, né? Que não entra aqui, não mexe com esses itens de caixa, por quê? Porque ela é um indicador de que o bem precisa ser reposto. Quando eu olho lá na minha relação entre depreciação acumulada contra o meu bem do tempo que eu comprei ele, e vejo que essa relação aí já passou dos 70%, isso quer dizer que tem 30% apenas para consumir do meu mobilizado. Se eu não me preparar para trocar essa máquina, se essa máquina quebrar, para a empresa. Tem muito empresário, muito, que usa a empresa até o osso. E daí sai captando recurso para comprar o equipamento, até colocar o equipamento funcionando, dá problema, não tem entrega. Então, planejamento do fluxo de caixa, é isso que falta. E o serviço da dívida é pagamento de dívidas, né? Então vamos ver aqui, ó, eu tenho um balanço aqui. O que eu tenho que identificar aqui, quando nós estamos falando aí, o que é o caixa dessa empresa? Está aqui, ó, no disponível, caixa e bancos. No nosso exemplo aqui, ó, é o 600. Quanto que a empresa teve de lucro? 700. Por que essa diferença? Ó, lucro de 700 e aqui 600. Primeiro, é muito importante lembrar de você, que isso aqui é uma posição estática, é um saldo de recursos acumulados, é o saldo em uma determinada data, geralmente em 31 de dezembro. Impacta os dois? Sim. A diferença entre caixa, eu tenho que entender muito bem como que eu cheguei nesse lucro do período dos 700 e tenho que entender muito bem como que se movimentou esse caixa. Mas eu não tenho um parâmetro do ano anterior aqui, ó. Eu sei que chegou no final do ano em 600. Pode ser que grande parte em função do resultado? Sim, mas isso não é verdade absoluta. Olhando assim, eu não consigo identificar claramente de onde que veio esses recursos. Tá? Então, como a gente já viu aqui, ó, as transações que afetam caixa: compra, produção, venda, arrendamento, intermediação, pagamento, recebimento, aplicações, investimentos, empréstimos e financiamentos. Então, fluxo básico aqui. Aumentam caixas. Aporte de sócios, empréstimo, venda de itens ativos, venda à vista, recebimento duplicado, entre outras entradas. A gente já viu isso aí, né? Diminui caixa, pagamento de dividendos, amortização de dívidas, que é o principal, mais juros, aquisição do item ativo fixo, compra à vista com fornecedores, pagamento de despesas com essa pagar, outras saídas. Percebo que aqui está misturado, né? Todo mundo aqui é operacional e não operacional. A importância de se separar isso, justamente para que você entenda de que a empresa está sendo aplicando grande parte na atividade fim. Tem muitas empresas que estão trabalhando para obter resultados naquilo que não é a atividade fim dela. Muitas vezes, eu analisei muito empresas de arrendamento mercantil, principalmente que fazem, no caso, as locadoras de veículos, né? Isso antes aí da pandemia e antes do Uber. O que eles faziam? Onde que eles ganhavam dinheiro? Na venda do carro. E aí, a venda do carro numa empresa dessa é operacional ou não operacional?
Estão me ouvindo? É operacional. Por quê? Qual que é a principal função das arrendadoras de carro? Porque é atividade fim da empresa. Vender carro. Ela é uma concessionária de veículo. Ou ela presta serviço de aluguel. Veja, eu estou falando daquelas rent-a-car. O que é a principal função dela? Prestação de serviço. O carro é apenas o imobilizado dessas empresas. Então, quando essa empresa está vendendo o imobilizado, elas caem naquilo que não é operacional, né? E aí? Elas têm que estar preocupadas em relação ao aluguel dos carros ou ao preço de flutuação desse carro no mercado? O foco delas é o aluguel. Tá? Então, só tomar muito cuidado, principalmente quando se faz. E aqui é um fluxo, gente, ó, do que é recebimentos e do que é pagamentos. Então, é muito importante que todos vão mexer com a tal do caixa. Entender esse fluxo, eu consigo também enxergar decisões, que muitas vezes são decisões péssimas, né? Vou dar um exemplo bem simples para vocês, que nós pegamos no banco e a gente analisou essa empresa e ficou muito claro. O que aconteceu? Era uma empresa que comercializava tecidos, né? Tinha um patriarca e ele resolveu sair da empresa. Os filhos, que eram os outros sócios, bancaram com o dinheiro da empresa a saída do dono. O que aconteceu nesse fluxo de caixa aqui? Não fechou, né? Porque na época, só para vocês terem uma ideia, era uma saída em torno de 10 milhões. 10 milhões equivaleria a quase a metade do patrimônio da empresa. O que eles fizeram? Foram no banco, pegaram o dinheiro emprestado e deram para o pai deles. Resolveram o problema do pai deles, mas ficaram com uma dívida no banco de 10 milhões. Então, o fluxo de caixa deles não fechou. Qual que era o problema? Uma tomada de decisão equivocada de bancar a saída do pai com o dinheiro financiado. Aí vai, sócio rico, presa pobre. Tá? Ah, mas foi uma decisão correta? Aí quem olha, no meu caso lá, eles queriam dinheiro, eles queriam, na verdade, trocar de banco. Então, eles estavam querendo sair, que a gente chama no banco, de comprar risco de outro banco. Eles estavam, acho que no Banco Itaú, e queriam vir para o banco, na época era HSBC. E daí queriam passar esses financiamentos, né, para o HSBC financiar. Daí estavam querendo colocar folha de pagamento em outros, a gente chama de reciprocidades, valia a pena. Mas aí, qual que era o problema? E qual que ficou claro, né, que estava o problema? E como é que a gente conseguiu identificar isso? Olhando o fluxo de caixa, né? Principalmente a mutação do patrimônio. O patrimônio ficou muito claro na mutação. Tem que lembrar agora, tem algumas transações que não afetam caixa aqui. Lembra que a gente falou lá, ó? Depreciação, amortização e exaustão em provisões. Então, tomar cuidado que algumas têm efeito retardado em relação a quando vai afetar o caixa. Outras não afetam mesmo, a depreciação não afeta. A amortização não afeta caixa num primeiro momento, mas ela vai afetar lá no futuro, tá bom? Exaustão não afeta o caixa, igual a depreciação. A gente vai até falar, exaustão, todo mundo já ouviu falar na exaustão? Não é o cara ficar cansado, tá? Ah, eu estou exausto. Eu estou com efeito de exaustão. Não tem nada a ver com isso. Né? Exaustão é o reconhecimento da perda de empresas que trabalham com recursos naturais. Então, se a empresa faz extração de diamantes em uma mina, então ela sabe quanto que tem que extrair de lá, à medida que ela vai tirando, ela vai diminuindo aquele valor que já estava registrado, ao ponto de eliminar totalmente. Isso vale para ouro, isso vale até para plantação de pinos. Então, mas estão mexendo com recursos naturais. A amortização está muito ligado a
quando você faz projetos de longo prazo, não é amortização de dívida propriamente dita, mas quando você faz projetos de longo prazo, você tem perante ao governo um refresco de você jogar isso dentro do teu balanço. Que se eu jogar tudo de uma vez só, eu tenho um baita de um prejuízo. A gente vai ver isso na aula de amanhã, mas é muito por conta de projetos que eu faço há mais de um ano. Então, se eu estou fazendo uma implantação de uma indústria, é o que aconteceu aqui com a Renault. Então, eles vieram para cá e implantaram uma indústria. Mas até a indústria ficar pronta, demorou lá, sei lá, 2 anos. Mas eles tiveram gastos. E onde que eu jogo isso para resultado? Não, fica represando no ativo e depois eu amortizo depois quando estiver fabricando o primeiro carro, mas não uso de uma vez só. O mesmo prazo que eu estou usando para jogar isso para resultado aos pouquinhos é o mesmo prazo que eu usei para gastar esse recurso. Eu estou falando aqui, isso se chama amortização de despesas pré-operacionais. Isso pode ser para projetos também de desenvolvimento de produtos. Bom, a gente vai discutir isso na aula de amanhã. Exaustão já falei, provisões a gente já viu. O que é uma provisão? É aquele recurso guardado que tem um efeito contábil já certo, então tem que contabilizar na hora que ela ocorreu, mas o efeito dela vai se dar adiante, o efeito caixa, tá bom? Isso vai também para provisão para devedores duvidosos, para férias, para 13º salário. Existem 2 modelos de fluxo de caixa, tá? O modelo direto e o modelo indireto. Um não elimina o outro e cada um tem um olhar diferente. O modelo direto, ele mostra, é aquilo que a gente viu lá no início. Quanto que a empresa realmente... É como você chegasse na empresa assim, ó, me vê aqui, eu quero saber como que seu caixa está hoje. Sem olhar os eventos que ainda não ocorreram financeiramente. Só o que só o financeiramente, economicamente eu tiro fora. As minhas vendas? Não, eu tenho, mas as vendas vai fazer parte do teu fluxo de caixa futuro. Eu quero saber agora. Então, isso é um método direto, eu consigo enxergar isso de forma precisa. Só considero que saiu e entrou efetivamente. Tá? Eu até faço uma analogia, é como se chegasse assim, em um estabelecimento e entrasse aquela máquina registradora, né? Você colocasse apenas, sei lá, R$ 500 e começasse o dia. Daqui a pouco chega alguém e paga um boleto, desse 500 vai para 1.000. Daqui a pouco chega um fornecedor, leva 200. Então, e como é que ficou no final do período? Ó, teve tantas entradas, teve saída, quanto ficou meu caixa? Não dá para ficar um caixa negativo, né? Mas dá para ficar um caixa negativo no sentido que eu tive que pegar dinheiro com o banco ou usar o limite. Inclusive, o limite é o recurso mais caro que tem, é o limite de conta corrente. Outra forma de olhar o fluxo de caixa é o que a gente chama de método indireto. Como é que eu olho esse método indireto? Eu vou conseguir enxergar o que a empresa movimentou, mas sem ir lá na empresa. Eu pego apenas as demonstrações financeiras, mas para isso eu tenho que ter 2 demonstrações financeiras fechadas, ativo, passivo, demonstração de resultado, a demonstração de resultado principalmente é do último período, e também eu tenho que ter a mutação do patrimônio líquido. E faço uma comparação de um ano para outro. As movimentações de cada uma delas vai me dizer aonde eu apliquei ou captei recursos, tanto no ativo como no passivo. E se são operacionais e não operacionais, e vai fechar certinho com o fluxo de caixa direto, ou bem aproximado, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. No caso do fluxo de caixa indireto, ele se divide aqui em 3 grandes atividades, né? As atividades das operações, que a gente já viu, que é as atividades normais de uma empresa, venda, compra, despesa, fluxos de financiamentos, então, quanto que ela buscou de recursos, financiamentos, empréstimos, aumento de capital em dinheiro, pagamento de financiamento e até mesmo dividendo. Aqui, tanto como receita, como também eu captei de recursos. E fluxos de investimentos, aquisição de ativo fixo, venda de imobilizado, de ações e tudo mais. Então, aqui, dentro do fluxo de caixa indireto, esse que é publicado, tem esses 3 grandes blocos. Então, vamos enxergar aqui, gente, como que o meu fluxo de caixa, nesse exemplo, variou de 200 para 250. Variou em 50, né? Aqui, ó. Por isso que é feito, quando a gente chama de indireto, não olhei lá o fluxo de caixa da empresa, mas eu olhei o balanço dela.
Então, vi de cara que o caixa dela aumentou em 50. Mas espera lá, aumentou em 50, mas ela teve um prejuízo de 50. Não fecha essa conta, né? Por isso que, como eu falei para vocês, o fluxo de caixa, ele mostra também essa diferença entre o que é o resultado contábil versus o que movimentou do caixa. Olha lá, o caixa aumentou, mas eu tive um prejuízo do exercício 50. Só que olhem bem ali no sentido de eu tenho vários eventos acontecendo simultaneamente que eu tenho que considerar. Na sequência, contas a receber. O que aconteceu com contas a receber? Era 450, foi para 550. Isso quer dizer que eu, como empresa, financiei mais 150. Imobilizado. Eu comprei imobilizado de 600, eu diminui um do outro. E depreciação acumulada, eu aumentei mais 1.200, que inclusive está lá no resultado, lá na DRE, ó. Despesa de depreciação 1.200. Do outro lado, eu tenho no passivo, eu fui financiado pelo meu fornecedor em 100. Aumentei não, diminuí meu financiamento de longo prazo em 300. Eu tinha 3.000, passei para 2.700. Capital, não mexi. Reserva de capital, aqui saiu de 950, foi para 700. Opa, tirei dinheiro lá. Quanto que eu tirei? Como que diminuiu lá? A reserva de lucro saiu de 950 para 700. Aqui eu tenho que entender o que aconteceu. Então, daí que entra a mutação do patrimônio. Aqui a gente pegou somente a movimentação de uma única conta, que é a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Então, eu tinha logo abaixo ali, ó, quanto que eu tinha de DLPA? 950, foi para 700. O que aconteceu? Tive o prejuízo de 50, mas distribuí o resultado de 200. Então aqui está o porquê dos 700. Só que cada movimento desse eu consigo explicar no fluxo de caixa. E vai fechar esse fluxo de caixa aqui nos 50. Vamos lá. Quanto foi de receitas geradas? 550. Mas por que 550, professor? Vamos lá. Quanto que foi de receitas geradas? Mas aqui, professor, foi 5.650. Por que eu não considero... Onde que está a diferença dos 150 aqui? Ó, venda a prazo aqui, ó. Aqui eu estou falando o método direto, tá, gente? Vamos lá. Método direto. 5.650, a diferença aqui é justamente, ó. O 150 eu tirei daquele valor de recebido. 5.650. No período, eu fiz a venda, 5.650. Tenho que tirar os 150 porque 150 ficou para outro período. Por isso que está ali na minha DR. Né? O que mais? Caixa. Quanto que eu tive de custo? Professor, mas 3.600 e o custo está 3.500. Tomar cuidado que aqui, ó, 100zão, eu tenho o custo aqui, ó. Menos o 100 aqui que o fornecedor me ajudou, por isso que tá dando 100, 500, 3.500 aqui. Despesas pagas, aqui é efetivo, tá aqui, ó. Eu tiro direto aqui, ó. Operacional 950, 900. Quanto que eu gerei de caixa no período? Efetivo, método direto, 150. Quanto que eu amortizei de dívida? 3.000 menos 2.700. 300. Quanto que eu paguei de dividendos? 200. Tá aqui, ó. Por isso que eu tirei da fluxo de caixa. Quanto que eu tive aqui de financiamentos? Ou teve de saídas aqui. Paguei dívidas e também paguei o sócio, 500. Deu 650 líquido, né? Caixa após o financiamento, 150 menos o 500, 650 líquido. E depois eu fui lá e ainda comprei imobilizado, ó. Comprei imobilizado 600. Como é que eu sei que comprei imobilizado? Ah, tá aqui, ó. 600. Então, 600 que diminuiu. Efetivamente, meu caixa no final do período
Aumentou em quanto? 50. Fecha? Certinho, né? 200 para 50. Mas não é o prejuízo do período aqui, ó. Né? Aí isso é importante. E explicar isso para o empresário. Aí, gente, entra a importância de entender contabilidade, entra a importância de entender regime de caixa, regime de competência. Então, 5.600 menos o 550 a receber foi para 5.100. Então, o ano 1 entrou no caixa 450 decorrente de vendas, 5.100 decorrente de vendas X1, 5.500 no total. Então, aqui é justamente o efetivo, quanto que entrou. É justamente aquela diferença que eu falei para vocês, né? De quanto que receitas efetivas. E o método indireto? Veja aqui, expliquei o método direto. Agora o método indireto aqui. Vou chegar no mesmo resultado, mas a apresentação vai ser diferente. No caso do método direto, eu começo com todas as receitas obtidas. No caso do indireto, eu começo quanto que ele teve lá no resultado da DRE. Quanto que ele teve no resultado da DRE? 50 de prejuízo. Quanto que não saiu do dinheiro? Vamos lá. 1.200 aqui. Saiu o recurso? Estão escutando? Estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando aqui, gente? Sim, professor. Quanto que aumentou minha depreciação acumulada de um ano para outro? 1.200. Esse 1.200 é a que está contabilizado aqui. Na aula de amanhã, para quem vai ter aula de contabilidade intermediária, a gente vai mexer com essa contabilização. Ó, 1.200 é quanto que foi para resultado. Como é que é a contabilização de depreciação? Vamos lembrar? Talvez você não lembre, né? Despesa de depreciação, que vem para cá, contra depreciação acumulada. Mexi com o caixa? Não, por isso que ele está sendo eliminado aqui, ó. E no fluxo de caixa pelo método indireto, ele entra como positivo. Então, quanto que é o resultado efetivamente de caixa, né? 1.150. Quanto foi o aumento de duplicatas? Aumentar duplicatas para uma empresa, considerando o aspecto financeiro, é bom ou é ruim? Vender mais a prazo? Depende de como ele paga também. Exatamente. Então, aqui, é óbvio, né, gente? Não vou exigir, por exemplo, que Casas Bahia, Ponto Frio, vendo somente à vista. Então, a característica da empresa vai contar muito, tá? Agora, empresas que geralmente vendem à vista, não faz muito sentido ter contas a receber. O inverso também é verdadeiro. Empresas que geralmente vendem a prazo, só está tendo contas a receber, tem alguma coisa errada no fluxo dela. Então, aqui é ruim, desde que eu também não tenha, ó, no nosso caso aqui, quanto que financiou de fornecedores e quanto que fornecedores foram financiados? Então, vamos dizer, fui financiado por fornecedores aqui, vamos ver aqui. Fornecedores me financiou em 100 e eu financei em 100. Qual o efeito para fins de caixa nessa administração de caixa? Zero. O problema é quando é o inverso, né? Quando eu tenho aqui mais financiando para os meus clientes e eu não tenho o fornecedor me financiando. Aqui vai consumir tudo aquilo que eu gerei de resultado. E daí, na hora de fechar o caixa, vou ter que pegar dinheiro com quem? Banco. Então, no nosso exemplo aqui, veja que 1.150 empatou aqui, ó. 1.150 empatou. Agora, os financiamentos seguem aqui o modelo direto. Então, 300. Como é que eu cheguei no 300? Vamos voltar aqui, ó. Financiamento, 3 para 2.700. Um menos o outro. Opa, aqui eu tive uma saída de recursos, né? Eu paguei para o banco 300, que eu amortizei uma dívida. 200 também, vermelhinho, saída de recursos. Da onde que eu tirei esses 200? Aqui, ó. Por isso a importância de ter LPA. E caixa no final do período, 600.
Sobrou 650 no final do período, eu fui lá e ainda comprei o imobilizado. De quanto que eu paguei no imobilizado? Tá 6 mil, foi para 6.600. Sempre considerar imobilizado bruto, tá? Quanto sobrou no meu caixa? 50. Esse 50 fecha com o que a gente já viu lá no início? Opa, vamos voltar lá total aqui. Pulei demais até. 200 para 250. Poxa, mas pelo método direto e pelo método indireto, eu consigo enxergar exatamente. O que nós fazemos no banco? Eu não conseguiria, muitas vezes, ter esse fluxo de caixa. A gente montava esse fluxo de caixa no banco. Eu posso dizer que essa empresa aqui está quebrada? Acho que não, professor. Não. Posso dizer que ela gera caixa? Sim, 1,150. Ô, professor, Pode falar. ali que bate as duplicadas a receber e os fornecedores, né? Bate 100 a 100, né? Isso. Zero. Nem sempre isso é a verdade, tá? Aqui o exemplo, só para dizer para vocês que o ideal seria esse detalhe. Muitas vezes eu vou ter o fornecedor me financiando. Pense nessas grandes lojas de varejo, ela vai ter muitos caras onde que vai ter aqui o que a gente chama uma sobra no capital de giro dela, ou excedente em giro, que eles chamam. Mas tem empresas que vão ter necessidade de capital de giro. Lembra da empresa que eu falei para você de saída do sócio? Ela teve uma necessidade de capital de giro, e daí os caras ainda tiraram mais 10 milhões. Então o rombo no caixa no final foi bem maior. Por conta do quê? Mesmo que eles tenham pego dinheiro com o banco, essa empresa reduziu a capacidade de pagamento dela absurdamente. E qualquer suspiro aí de mercado, não sei como é que ela ficou pós-pandemia, mas ela passou por problemas. Então o fluxo de caixa aqui, gente, ela gerou caixa no negócio? Sim. O negócio principal dela ganhou dinheiro. Ao ponto de pagar amortização, pagar dividendos e ainda sobrar dinheiro. Se fosse negativo, aí era problema. Tá? Só que assim, né? Eu não posso também estar trabalhando uma boa empresa, não trabalha na linha d'água. Essa aqui ficou cinquentão, né? Empresas, igual aconteceu com o Magazine Luiza, que foi um exemplo bem interessante que a gente colocou, né? Eles tinham uma folga no capital de giro absurda. E tinha um presidente do banco, da HSBC, que sempre quando ele falava com a gente, fazia discurso, ele disse assim, lembre-se, gente, resultado dá liberdade para a empresa. Né? Resultado é sinônimo de liberdade. Sobrando recurso, eu consigo pagar para os funcionários bônus, eu consigo fazer investimento e tudo mais. Faltando recurso, eu tenho que buscar dinheiro com o banco, pago despesa financeira. Muitas vezes, dependendo do tamanho disso, pode virar uma bola de neve que eu não consiga mais pagar. E aí eu ainda continuo alimentando essa bola de neve, vendendo a prazo, sem cobrar juros. A forma com que eu estou financiando meus clientes tem que ser bem observada da como eu estou me financiando. Né? Se puder, passo também esse ônus para quem eu financio. Caso contrário, eu estou pegando parte da minha margem. Porque lá no resultado eu vou ter que diminuir com despesa financeira. Tá? Então, a descontinuidade de uma organização. E olha aqui, como é que ficou a diferença entre, no nosso exemplo, a comparação de uma DRE, considerando, quanto que eu tive de receita? 5.650, 3.600 de custo, depreciação, 850 de bruto, despesa financeira, resultado 50 negativo. E olha como a DFC, de uma certa forma, mostra mais claramente o que aconteceu. 5.600, 5.550, 3.500 de custo, lucro de 2.050, 900, 1.150, quanto que foram investimentos, quanto que eu tive de amortização, paguei dívidas, né? Quanto que eu estou dividendo. Aqui eu consigo observar muito bem assim, essa empresa, além de atender a gerar caixa, ela equilibrou a sua parte operacional de despesas, captação e aplicação, sobrou dinheiro para fazer investimento, pagar os sócios e amortizar a dívida com os bancos. E ainda teve dinheiro no caixa. Como é que eu posso dizer que uma empresa dessa é ruim? Então, ela é uma baita de uma ferramenta para entender como eu devo administrar uma empresa.
Eu sei que a gente se estendeu um pouco mais, gente, mas esse é um tema muito importante, tá bom? Na próxima aula até a gente vai ser recorrente em relação a ele e a gente vai fazer um exercício no Kahoot sobre ele, tá? Antes de entrarmos aí na nossa nosso tema, que é avaliar as empresas pela parte de números, né? Então aqui nós olhamos uma ferramenta importante e bem interessante, né? Que muitas vezes ela se contrapõe aos números. Uma empresa igual àquela poderia estar apresentando rentabilidade absurda, tá? Uma empresa dessa poderia estar apresentando aí uma rentabilidade na DRE ou até mesmo um resultado muito grande negativo. No caso, nenhuma rentabilidade negativa, porque esse termo nem existe. Mas ela poderia estar apresentando uma situação deficitária que é muito errado de olhar. E olha, e tem empresas que elas têm o componente de depreciação muito pesado e impactam no fluxo de caixa, e muitas empresas, quem faz análise não vê isso. Pense numa transportadora, né? A transportadora tem um grau de depreciação absurda, e é o grande item dentro do imobilizado, que são caminhões pesados, e que são de milhões de reais, tá bom? Pessoal, foi que meio um monólogo, né? Mas é um tema muito importante quando nós estamos olhando uma empresa. E quando a gente faz uma análise financeira, a gente considera também a avaliação de fluxo de caixa. Quando a gente faz uma consultoria financeira, o caixa tem que ser muito olhado com cuidado, porque ali está um sinal de sucesso ou insucesso dentro de uma organização. Tá bom? Alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui, gente? Vou interromper a nossa gravação. Sinta-se à vontade aí.